Olá galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou aqui da Iran Pilates e venho mais uma vez aqui com um videozinho para gente estar se ajudando aí para fazer, quem vai fazer o caminho de Santiago de Compostela ou quem vai fazer alguma peregrinação pelo Brasil afora, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre o sono, que está muito ligado à ansiedade. A gente vai falar do peso corporal, como isso daí atrapalha a sua peregrinação, tá? É muito comum você já ter ouvido falar que as pessoas ansiosas tendem a comer mais, né? E isso é uma coisa que acontece e já é bem comum, né? As pessoas tendem aí a se alimentar mais compulsivamente durante esse período de ansiedade, mesmo porque ela está com um elevado nível de cortisol, que é um hormônio do estresse, né, no corpo. Então isso daí tende a ela querer fazer algo, ela fica nessa busca, nessa ânsia aí de querer fazer algo, tá? Então é muito comum a pessoa fazer algumas escolhas aí que são erradas na hora de escolher uma alimentação. Ela vai escolher uma alimentação aí mais gordurosa ou uma alimentação aí um pouquinho mais calórica, ultraprocessada aí na hora de se alimentar, prejudicando aí seu peso. Isso daí também atrapalha aí na peregrinação, porque essas pessoas elas tendem aí a sair da rotina que ela se preparou ao longo do ano, ao longo de meses, de dias, para fazer a peregrinação, para poder caminhar com a sua mochila ou despachando a sua mochila, né? Mas ela poder estar fazendo aí essa caminhada de uma maneira mais tranquila, mais segura. E ela tende a aumentar de peso, geralmente sempre nos últimos dias. O último mês é crucial. Eu posso até comparar um pouquinho com uma gestação. A gestação, geralmente, a mãe ela tende a ter aí o último mês, um mês onde ela acaba ganhando mais peso, tal, e partes também é por causa da ansiedade, o nascimento do bebê e tudo mais, tá? Uma outra coisa que a gente vai falar aqui também é o sono, tá? O sono está extremamente ligado aí à ansiedade, porque geralmente quando a gente está com um nível alto aí de cortisol, a gente tende a se privar um pouco mais do sono, tá? Então a gente tende aí a dormir menos, tá? O sono fica um pouco mais picado, então é um pouquinho mais aí difícil estar dormindo, tá? Então isso daí acontece e é muito comum, tá? Quando você tem aí essa privação de sono, ou você passa dias sem dormir, ou você começa a ter uma rotina encurtada aí de sono, tá? E não descansa realmente, o corpo não consegue fazer todas as fases do sono, tá? Você tem alguns hormônios aí que ajudam aí a você ter esse ganho de peso, tá? Você tem um aumento da produção de grelina. A produção dessa grelina, o que é essa grelina? É justamente o hormônio da fome, tá? Então, quando você aumenta aí a vontade de comer, às vezes está associada aí alto nível de cortisol e essa grelina também ela tá aumentada aí no seu corpo, tá? Então faz você ter vontade o tempo inteiro de comer e às vezes você acorda com fome. No meio da noite você tá com fome. Aí você vai lá e dá aquela famosa saltada na geladeira, né? Você vai lá e vai pegar alguma coisinha e nem sempre a gente vai pegar alguma coisinha saudável. Não vai pegar uma fruta, alguma coisa do tipo. Você vai pegar o que tem. E às vezes tem aquela pizza lá que tá guardada e você acaba comendo aquela pizza. Concomitante a isso, você não tem, na verdade, o hormônio que faz o balanço junto com essa grelina, que é a leptina, né? Essa leptina, ela é o hormônio da saciedade. Então, sabe quando você come e aí você fala, nossa, tô saciado agora, matei minha fome, tô legal, tô bacana. Na verdade, é essa leptina, né? Conforme você vai enchendo o seu estômago, chega um momento que você recebe essa informação no cérebro e aí é enviado para essa produção ficar ativa no seu corpo, em larga escala no seu corpo, por exemplo. Então aí você vai ter aí essa leptina aí contrabalanceando com esse outro hormônio aí fazendo uma estabilização aí, né? O que isso te ajuda, né? Se você está fazendo uma dieta, se você está fazendo um plano de exercício para você estar peregrinando, se você está nessas atividades, você tende
a dificultar que isso aconteça, tá? Então, assim, se você fica mais compulsivo, não dá para manter uma dieta, né? Não tem como você estar mantendo isso da forma mais correta. E da mesma forma, uma atividade física. Por quê? Porque privação de sono faz com que a gente fique muito mais preguiçoso, tá? Se a gente está mais preguiçoso, se o nosso corpo está mais lento, mais cansado, tá? A gente gasta menos caloria, tá? Se a gente gasta menos caloria, a gente na verdade está acumulando muito mais gordura, tá? Por quê? Porque a gente vai estar se alimentando, porque a gente tem aquele hormônio da fome vindo e vindo com força, mas a gente não está gastando aquilo. Então, assim, o balanço não está negativo de perda de calorias aí, de gasto energético, tá? E isso daí vai prejudicar a gente lá na nossa peregrinação, mesmo porque a gente também tende, por causa do sono e por causa da falta, né, da falta desse equilíbrio hormonal e um alto nível de cortisol, a gente deixa nosso metabolismo mais lento. Nosso metabolismo estando mais lento, a gente não tende aí a se ajudar, tá? Nesse gasto energético aí. E aí, o que acontece aí? Né? A gente já falou aqui algumas vezes em alguns vídeos, né, que eu fiz para a Associação Internacional dos Amigos Peregrinos de Santiago de Compostela. A gente já falou aí muito sobre lesões, né? A gente falou sobre lesão no tornozelo, sobre lesão no pé, sobre lesão no joelho, quadril, né? A gente já falou sobre muitas coisas. E a gente tem que pensar sempre uma coisa: se a gente está aumentando o nosso peso, a gente está aumentando o impacto na nossa articulação. Então, se a gente já tem uma tendência, né, a ter uma lesão ali na região, a gente está só fazendo com que isso aconteça num curto espaço de tempo. Tá? Então, a gente está adiantando esse problema. Se a gente está adiantando esse problema, muito provavelmente lá na nossa caminhada, onde a gente fica dia a dia caminhando, né, uma quilometragem X, a gente vai ter a tendência aí a estar se machucando, ou mais suscetível a ter uma lesão. E isso é importante a gente se atentar, isso é importante a gente ficar de olho. Então, às vezes parece uma coisa muito simples, e na verdade é uma coisa muito simples da gente tá trabalhando, mas a gente às vezes não pensa e cai numa rotina e tá assim, poxa, tá chegando meu dia de embarcar, tá chegando meu dia de começar a caminhar. E aí você não tem as melhores escolhas de alimentação, você acaba não dormindo direito, aí acumula trabalho, acumula vida diária, acumula muita coisa, o que vai refletir no seu corpo diretamente. Pode acontecer, tem até casos de nível de estresse que a pessoa, por exemplo, ela trava as costas e aí a gente tem que lembrar que a gente vai ter uma mochila nas nossas costas nos ajudando, né, para carregar tudo que a gente necessita. Então, o corpo ele vai acabando falando com você e vai te dando aí sinais, tá? Então, assim, é muito importante nesse período onde você está chegando na sua reta final aí da sua peregrinação, tá? Existem vários métodos onde a gente pode estar fazendo aí métodos de relaxamento, métodos de respiração, tá? Então isso é muito importante. Aumentar um pouquinho também a frequência em atividade física pode te ajudar. Aumentar a frequência, não aumentar o tempo. Então, por exemplo, eu tenho 1 hora para treinar, eu vou manter essa 1 hora para treinar. Eu tenho 20 minutos, eu vou manter esses 20 minutos. Só que assim, se eu estava acostumado a fazer 3 vezes por semana, eu vou tentar fazer 4 a 5 vezes por semana. Porque aí quando você trabalha mais vezes por semana, você vai mantendo o seu corpo mais equilibrado, porque quando você treina, seu corpo tende a querer se recuperar. Quando ele se recupera, ele justamente ele entra num estado aí onde ele vai se equilibrar. Então isso daí é muito importante, tá? Então, busca técnicas de relaxamento, né? Tem gente que às vezes faz massagem, tem pessoas que vão para meditação, buscam a meditação, tem pessoas que vão atrás de um
médico, às vezes até mesmo um psicólogo para poder aí extravasar, poder conversar com um psicólogo, um profissional aí. Tem pessoas que vão para as técnicas de respiração, que também são muito boas e existe um monte aí no mercado, tá? Eu não vou dar aqui qual que é a minha preferida, qual que é melhor, porque às vezes as técnicas também, ela, assim como uma mochila, assim como um calçado, ela é muito pessoal. Então, às vezes, uma técnica de respiração que para você não funciona, às vezes escutar uma música relaxante, né, funcione. E então é muito pessoal isso. Mas que assim, existe uma gama de coisas que você pode estar fazendo nesse último mês, né, esse último mês e meio aí, que pode estar te ajudando aí para você ter até uma peregrinação melhor. Porque a ansiedade às vezes faz a gente passar uma barreira onde a gente ficou se segurando muito tempo, tá? E essa, quando você passa essa barreira, às vezes a gente tem casos de pessoas que às vezes podem perder a sua peregrinação porque passaram essa barreira aí no último minuto. E aí acaba adiando para mais um ano, mais 2 anos aí a sua peregrinação, né, a sua caminhada, aquele seu momento que você vai ter tão especial, tá bom? Para quem quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, eu vou deixar a descrição dos contatos da Irã Pilates. Pode entrar em contato, a gente conversa, bate um papo, pode fazer aí também um trabalho aí de consultoria, tá? E fiquem de olho aí, porque logo mais a gente tem mais vídeos aí para ajudar os peregrinos, tá bom? Até a próxima!